Olá, falar sobre intervalo de confiança. O que é um intervalo de confiança? É um intervalo de valores que tem a probabilidade de conter o valor verdadeiro da população. A esta probabilidade damos o nome de nível de confiança. O intervalo de confiança para a proporção nos indica o intervalo em que uma proporção tem a probabilidade, indicada pelo nível de confiança de estar contido. Por exemplo, a proporção de itens defeituosos numa linha de produção ou a proporção de alunos reprovarem na matéria de estatística. Agora eu irei falar o intervalo de confiança para a média. É um intervalo de valores em que a média populacional real possa estar contida, com a probabilidade dada pelo nível de confiança. Nas engenharias, utiliza-se normalmente 95% de nível de confiança, ou seja, 95% de chance de o intervalo conter o verdadeiro valor populacional. O principal objetivo do cálculo do intervalo de confiança é verificar qual a nossa certeza ao estimar um parâmetro populacional, a partir de uma amostra aleatória. Para a aplicação, foram coletadas 10 amostras do banco de dados da Celesc, do consumo mensal de cada grande empresa da região do Alto Vale durante o período de um ano. Foi calculada a média das amostras e calculada a média das empresas. Verificamos qual a proporção de empresas que tiveram consumo maior do que a média de todas as empresas. A proporção encontrada foi de 40%, o que indica que 40% das empresas estão acima da média amostral. Com estes dados em mãos, foi calculado o intervalo de confiança para uma proporção. O objetivo foi calcular o intervalo de confiança para qual a proporção de valores acima da média do consumo das amostras das empresas. Como falado anteriormente, aqui está a tabela com dados de consumo de empresas atendidas pela Celesc. 10 empresas, onde em vermelho está a média da soma das médias de cada empresa em kWh e o cálculo das empresas com consumo maior que a média, que deu 4, ou seja, 40%. Para calcular o erro padrão da proporção para uma população desconhecida, primeiramente encontramos o valor de z através da tabela normal padrão, para um nível de confiança de 95%, que é aproximadamente 2. Calculamos então o erro padrão da proporção, como podemos ver abaixo na tela. Multiplicando o erro padrão da proporção pelo valor de z, encontramos o erro amostral para a proporção, que é de aproximadamente 30%. As proporções podem ser observadas através do gráfico da distribuição normal. Chegamos ao intervalo de confiança, que é de 40% mais ou menos 30%, ou seja, o número de grandes empresas com consumo acima da média tem 95% de probabilidade de estar contido dentro do intervalo de 10 a 70% da população. Importante observarmos que o intervalo de confiança é muito grande, devido principalmente ao baixo número de amostras e ao desvio padrão amostral elevado. Para um intervalo de confiança menor, seria necessário um número maior de amostras coletadas. Já para calcular o intervalo para a média, calculamos a média da amostra e o erro amostral. A média amostral foi calculada e apresentou o valor de 923.165 kWh de consumo. Já o erro amostral é calculado pela forma apresentada na tela. O valor de T é encontrado na tabela T de Student, através do grau de liberdade e do nível de confiança, conforme apresentado na tela. Para calcular o erro padrão da média, dividimos o desvio padrão amostral, que foi calculado previamente, pela raiz quadrada do número de amostras. Multiplicando o erro padrão da média pelo t-student, encontramos o erro amostral. Chegamos à estimativa de média populacional de 923.165 kWh, mais ou menos 470.456 kWh, ou seja, a média populacional do consumo das grandes empresas varia de 452.709 kWh a 1.393.621 kWh, com 95% de confiança. Confira o gráfico da distribuição. Novamente, o intervalo apresentado é muito grande devido ao baixo número de amostras coletadas. Com o trabalho realizado em grupo, subentendemos que o intervalo de confiança, tanto para a média quanto para a proporção, tem uma grande importância na indústria, onde recolhemos certa unidade de dados de uma determinada indústria, fazemos uma avaliação dos dados para sabermos a confiabilidade dos mesmos.